Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana, sempre assim. Todos os domingos o Decano do Jornalismo Moçambicano faz a resenha do ponto de vista daquilo que foram os acontecimentos que marcaram a semana no nosso país, e esta semana não será diferente. Salomão, boa noite. Avançamos diretamente para os temas, sem fazer aqui o habitual facto da semana. E como ponto de partida é este anúncio da COT da realização de mais uma ronda pelas localidades, pelos distritos, pelas províncias, para fazer, digamos, o debate de três ideias centrais, de acordo com aquilo que foi sistematizado. Portanto, umas três ideias foram ali lançadas para a revisão constitucional, para reformas profundas, moderadas, ou mais ou menos deixar assim como está. Antes de entrar para questões específicas, porque os membros da COT, os dirigentes, os subscritores do acordo, estiveram nas províncias a fazerem esse lançamento. Salamo Changa esteve, por exemplo, em Nampula, Lutero na Sofala, o secretário-geral da Frelimo na província de Maputo, entre outros líderes subscritores. Do ponto de vista genérico, qual é a avaliação que faz desta nova ida às províncias? Bom, não sei se justifica ou não, porque estão a ir muitas vezes às províncias, não? Não sei se esta é a quarta ou quinta vez que vão às províncias, mas pronto, estão a dizer quase as mesmas coisas. E eu estou a começar a ter alguma dificuldade de comer tudo ou de engolir tudo o que vem da COT. Por exemplo, há muitas mensagens que a COT começou a distribuir esta última semana, algumas delas um pouco execráveis, não é? Então, apareceu aí a senhora Ivone Soares, Seleman, a dizer que ela, aliás, não é ela, diz que o povo moçambicano. Antes de avançar para... Esse é um ponto específico, vamos discutir. Eu só queria, primeiro, ponto de vista genérico, essa perspectiva. Acha que o Salomão não concorda com a ideia dessas províncias? Bom, eu não sei. E essa sistematização das três... Não, eu não sei. Sabe o que é, Belmer? Eu posso dizer aqui algumas coisas que se calhar podem não agradar a muitas pessoas. Eu não sei. Estão a dizer que há três cenários. O cenário de Assembleia Constituinte, quer dizer, escangalhar quase tudo, começar de novo, não é? E há o cenário seguinte de mudar muita coisa, mas não mudar tudo. E há outro de deixar como está. Se há esse cenário de deixar como está, e qual foi a razão da existência da COT? Era para quê? Era para deixar tudo como está? Não faz sentido. Agora, ideia de Assembleia Constituinte. Quem está interessado em fazer a Assembleia Constituinte? E como é que este tema de Assembleia Constituinte é apresentado nas províncias? Quer dizer, as pessoas podem apresentar uma coisa para não ser aceite lá nas províncias. Agora, pode apresentar também para ser aceite. Depende daquilo que eles estão a conjecturar. Agora, o que eu acho que tinha que acontecer neste momento era começarmos a debater soluções e não continuar a fazer audições nas províncias. Estamos a ouvir as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos, sem que haja mudança daquilo que estamos a ouvir. Primeiro estava-se a ouvir o que é afinal, e agora está-se a ouvir o que é. Dizem que é o resumo. Agora resumiram, estão a voltar para a população para apresentar aquilo que vocês disseram. O resumo é isto. Não, e temos aqui três saídas. O que vocês acham? Sim. Eu penso que, que façam isso e que façam rápido para começarmos a discutir questões de fundo. Agora, é uma questão, entramos já na questão na especialidade. Vamos fazer um debate parlamentar. Há duas questões que foram lançadas essa semana. A primeira tem que ver com uma das principais dirigentes da COT, a doutora Ivone Soares,
apareceu em nome da COT, a ler, digamos, aquilo que era o resumo das principais conclusões das audições que foram feitas na primeira e segunda fase, e saltou à vista essa perspectiva que, de acordo com a COT, os moçambicanos propõem a criminalização, por exemplo, da autoproclamação de resultados antes dos órgãos competentes. Criou muito sururu, primeiro por ser a Ivone Soares, por ser da RENAM, mas por aquilo que eu percebi, a Ivone não leu como uma opinião pessoal dela, foi uma opinião da COT. Exato. Subscreve com essa perspectiva? Não subscrevo. Muito antes, pelo contrário, não subscrevo. Essa criminalização tinha que ter em conta muitas coisas antes. Essa criminalização é o ponto de chegada. Temos que ir ao ponto de partida que faz com que isso exista. Primeiro, era preciso ver se a contagem paralela vai ser permitida ou não. Se a contagem paralela for permitida, ao mesmo tempo que eu tiver a minha contagem paralela feita, posso dizer quais são os resultados que eu encontrei. Isso não é preciso ser candidato. Pode ser alguém do campo do candidato a dizer. O candidato até pode ficar calado, mas alguém pode autoproclamar ou proclamar os resultados que ele encontrou na contagem paralela que realizou. 2. Era preciso ver claramente se já penalizamos todos aqueles infratores que existem no processo eleitoral para depois irmos penalizar no fim aquele que se autoproclama quando chega a vez. E 3, que é feito daquelas criminalizações todas que já vêm nas leis anteriores e que nunca foram aplicadas. Por exemplo, o presidente da mesa que não aceitar isto tem uma penalização assim. O presidente da mesa que obstruir o eleitor de votar, não sei quantos, é punido assim. Quantos presidentes da mesa já foram punidos neste país? Nenhum. Agora diz o seguinte, aquele que se autoproclamar vencedora antes dos órgãos competentes anunciar os resultados será punido e inclusivamente poderá ser declarado inelegível nas futuras eleições. Eu penso que isso não é democracia. Acha que essa lei viola o princípio da abstração? Quer dizer, pretende ir ao encontro de alguém? Essa lei é para alguém que eles estão a ver aí na rua. Eles querem apanhar alguém. Então eu penso que essa lei não está correta. E penso que não é essa a nossa prioridade. A prioridade do povo moçambicano é não haver fraude. A prioridade não é quem se autoproclama. Você pode se autoproclamar e não ser vencedor. E nós vamos apresentar os dados reais. E aqueles órgãos estão a fazer isso na hora própria onde apresentar. Aquilo que ele diz ou deixa de dizer não nos interessa. Agora, isso aqui é uma coisa. Agora, fraude eleitoral, que começa com o enchimento das urnas, aparecerem pessoas com boletins de voto nas sacolas para andar a entregar a alguns presidentes de mesa, isso é que deve ser punido. Isso tem que ser punido porque isso é violação das normas de eleições. Agora, alguém que participou do processo eleitoral e depois, tendo escutado os seus delegados de candidatura, que estão em todas as mesas, e todos lhe garantiram que nesta mesa ganhou, naquela mesa ganhou, ele pode dizer que eu ganhei. Não há problema. E eu penso que se ele não ganhou, os órgãos eleitorais vão comprovar que não ganhou e vão argumentar. E penso que não é problema. E eu penso que isso nem deve vir na lei. Isso aí é ir para uns pormenores desnecessários, totalmente desnecessários. Agora, se este debate que estamos a começar, esta fase, é para irmos para esse tipo de pormenores de armadilha, eu penso que estamos a entrar na fase desnecessária do diálogo nacional inclusivo. Isso não é necessário. Acha que Ivone caiu numa ratoeira? Não, Ivone... Parece que como foi a Ivone aparecer a falar dessa... Mas ela só vai representar um documento da instituição COT. Mas para as pessoas logo ligar para a Renamo já fazia, já declarava-se vencedora antes. Claro, é que o tio dela, até a morte, sempre disse antes que eu estou a vencer.
as eleições. E essa coisa de alguém dizer que está a vencer as eleições, se calhar é uma arma para diminuir o nível de fraude que vai haver. Agora, imagina lá, se, vamos supor que nas últimas eleições o Venâncio não tivesse feito a luta que fez. Penso que o Presidente da República ganhava com 75%. Aqueles dados grandes que ele tinha e que diminuíram para 70%. Eu acho que a Frelimo ganhava com 95%. Quer dizer, coisas incríveis, coisas inexistentes. Agora, por causa da pressão e por causa do medo de que há pessoas que estão a dizer que também ganharam, os órgãos de gestão eleitoral, sobretudo o Conselho Constitucional, diminuiu os resultados. Mas como é que se diminui os resultados? Os resultados não são fruto da contagem das Não, meses? deviam ser, mas aqui em Moçambique não. Os resultados, tu podes trazer. É que se os resultados são fruto daquilo que vem da mesa, se fosse isso, não era preciso criminalizar ninguém por dizer antes que ganhou. Porque essa pessoa ia dizer que ganhou com base nas evidências que toda a gente tem. Agora, por que se criminaliza? Mas Chapo e Frelimo ganharam eleições nesse. Não queremos discutir isso. Nós não queremos discutir esse passado. Queremos dizer que a lei não pode andar à procura de pessoas. Tem que dizer, no quadro geral, a punição que tem que haver é de quem pratica fraude, não de quem diz que eu ganhei. O Neves Serrano também já disse que tinha ganho eleições num dos anos, mas não tinha nada, nem tinha votos suficientes para chegar, para eleger um deputado na Assembleia. Então, dizer que eu ganhei eleições enquanto não ganhei não é problema. O problema é a fraude eleitoral. Eu esperava que a COT começasse a avançar alguns mecanismos antifraude. Até aqui não avançou nada. Tudo o que está a dizer a COT são coisinhas superficiais. A proposta disso, juntar eleições e dividir... Era essa outra questão que íamos entrar. Não, vamos entrar nela. Mas isso tudo não combate a fraude. Vamos à fraude, então. O que nos leva a criar diálogo nacional inclusivo aqui é fraude. É que as eleições estão a ser roubadas em Moçambique. Como sair dessa? Isso aqui é questão de fundo. Isso ninguém discute. Não sei porquê. Estamos todos a discutir coisinhas aqui, mas a questão fundamental é a fraude. Como criar condições para que não haja fraude? Como controlar os órgãos de gestão eleitoral de modo que façam o seu trabalho de princípio ao fim, sem interferências indevidas? Sobretudo interferências das forças de defesa e segurança no processo eleitoral. Como eliminar isso? São essas questões do fundo. Agora, virmos aqui a entreter o povo com juntar eleições, separar eleições, não é isso que está em causa. O que está em causa é como eliminar a fraude nas eleições em Moçambique. Isso ainda não foi discutido. Acha que a Corte não trouxe nesse sumário? Não, nesses sumários que estão aí da Corte, eu tenho aqui no telefone, não vê nada disso. Vem coisas pequeninas, coisas, inovação, voto eletrônico, mas também não vamos introduzir agora, porque não há infraestrutura. Não é nada, estamos aí a dar volta. Mas então, esses especialistas, tipo, a cada dia, a Corte começou como um órgão, aparentemente técnico pequeno, mas foi ficando muito gordo. Claro, Aquelas pessoas todas estão ali. Estão aí a fazer o seu papel, estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer as suas propostas muito bem, mas ainda não atacamos mecanismos antifraude que devem estar colocados no processo eleitoral. E uma das, ainda nesses rascunhos, podemos assim dizer, da Corte, surgiu uma outra informação de que está-se a propor, também está-se a estudar a possibilidade de realizar eleições num único dia, portanto, mas eleições harmonizadas, tiramos eleições gerais, mais eleições das assembleias provinciais, dos governadores e também dos autarcas municipais. E alegadamente esta proposta foi feita pela CNE. É mentira. A CNE nunca fez essa proposta. A CNE, a própria CNE colocou isso no seu plano de atividade para 2026, para refletir sobre a execuibilidade ou não disso. Portanto, a CNE não propôs isso. E mais, isso vem de lá da Corte. Isso está lá naqueles rascunhos que você está dizendo da Corte. Também vem isso. A possibilidade de fazer eleição num único dia.
Não é a CNE que está na cota, a CNE não está na cota. Portanto, isso não é verdade que vem da CNE, vem da própria cota. A ideia de juntar as 4 eleições no mesmo dia vem da cota, não vem da CNE. A CNE ainda não se debruçou sobre isso. As deliberações da CNE são tomadas em plenário. Ainda não houve nenhuma plenária da CNE. Eu não sou porta-voz da CNE, mas eu sei que nunca houve, até aqui, uma plenária que adotou isso como sua proposta. Aliás, a CNE ainda não reuniu com a COT. A CNE estava reunindo com a COT no mês antepassado. Adioso para o mês passado. Adioso para este mês, ainda não reuniu. Portanto, a CNE ainda não viu a COT. O encontro entre CNE e COT ainda não aconteceu. Como é que a CNE já propôs isso? Não propôs nada. Há pessoas... Mas como é que se avança? A ser verdade o que o Salomão está aqui a dizer, estamos a falar de processos eleitorais. Uma das questões centrais da COT é mesmo a questão eleitoral. Como é que até agora a CNE não foi ouvida? Não sei, pergunta a COT. Ainda não viu a CNE. Mas eu vi uma mesa redonda que esteve o Fernando Mazanga, não era a CNE que estava lá? Não era a CNE, era toda a gente, incluindo a CNE. Tinham sido convidados em dezembro do ano passado. Aí ninguém colocou propostas concretas. É diferente, os magistrados já tiveram encontros particulares com a COT e sugeriram e até culminaram com um congresso. Os órgãos eleitorais ainda não foram ouvidos pela COT. Agora, não é possível que essa proposta exista da parte da CNE. Essa proposta está na praça, mas acho que um dos que propôs isso foi aqui, é o Egídio Vaz, aqui na televisão, na tua televisão. Apareceu aqui e disse que ele propõe que seja no mesmo dia. O Egídio Vaz, pelo que eu sei, não é da CNE. Portanto, não é verdade que seja a proposta da CNE. É proposta de muitas pessoas que não são da CNE. Só que essas pessoas, se calhar, para ter mais consistência, dizem que foi a CNE que trouxe. Mas a CNE ainda não mandou nenhuma proposta para a COT. Então, CNE é melhor colocar de lado. No dia que for ouvida pela COT, e eu acho que a CNE vai dizer o que vai dizer. Mas até aqui não foi ouvida. Mas o Salomão não está a descredibilizar tanto este esforço nacional? Não, estou a valorizar muito esse esforço. É muito importante. Agora, não vamos adulterar o esforço, andar a fazer saltinhos. Eu já ouvi alguém, acho que é da COT, ou no encontro da COT, a dizer que propõe-se uma CNE de 21 elementos, outro que porque tem que entrar os extraparlamentares. Já ouvi muitas coisas, mas isso tudo é o que está-se a dizer. Agora, vamos ver no fim o que é que está a transparecer. Então, são essas coisas concretas que a COT tem que sentar, sistematizar e discutir com os stakeholders que têm opinião sobre isso. Há uma outra questão que eu queria colocar ao Salomão também, ainda a propósito dessa questão dessas rondas que a COT está aqui a realizar. Daquilo que foram os termos de referência, nós vimos muitos temas foram colocados, reforma fiscal, Eram 10 temas. Mas parece que agora tudo ficou afunilado a questão das eleições. Sim, porque houve um encontro aí há uns meses em que a direção, os líderes, os presidentes dos partidos, os subscritores disseram que é preciso priorizar, acho que 2 ou 3 coisas. E dentre essas coisas, a questão eleitoral, a questão constitucional, até ao fim deste ano. E eu penso que é por isso que eles decidiram deixar de parte aquelas outras questões e concentrar-se diretamente nas questões constitucionais e eleitorais. Até dezembro. Para em janeiro, ou até janeiro, termos uma lei eleitoral. Porque neste momento não sabemos... Mas é possível até dezembro termos uma revisão constitucional e uma nova lei eleitoral? Bom, é o que se diz que devemos ter. Mas a revisão constitucional, só se for pontual, ir retirando aquilo que se calhar... Porque essas propostas depois terão que ir à Assembleia através de mecanismo urgente do Presidente da República. Há de ir à Assembleia para ser harmonizadas, quer dizer, vão ser harmonizadas a nível do grupo dos presidentes, sim. Depois vai à Assembleia, se calhar, para ser chancelado. Mas, seja como for, estas propostas, antes de ir à Assembleia, têm que ser debatidas. De novo?
Sim, tem que ser debatido. Quer dizer, não pode, de repente, a corte vir a dizer que o povo moçambicano, porque é isso que vão fazer. Vão introduzir ideias deles e dizer que o povo moçambicano disse isto. Qual povo moçambicano? Esse povo moçambicano, onde é que esteve? Eu estive em algumas coisas, em algumas sessões que discutiram, não ouvi isso. Mas alguém diz, da corte, que o povo moçambicano diz que é preciso criminalizar quem se autoproclame vencedor das eleições antes dos órgãos competentes. Nunca ouvi isso. É nenhum debate. Mas já está aí a dizer o povo moçambicano. Agora, quantas coisas a corte não vai dizer o povo moçambicano? O povo moçambicano. O povo moçambicano. Esse povo moçambicano é a corte. É a corte que está a falar. Portanto, eu penso que isto aqui pode ser o princípio do fim da corte. Desta maneira, porque as pessoas estão a começar a ter muitas dúvidas sobre a viabilidade desses debates todos. Porque o mecanismo, a coisa mais importante que fez surgir a corte, meu irmão, é a fraude. Agora, como eliminar a fraude nas eleições? Este é que é o ponto que tem que ser discutido e encontrar uma solução. A fraude não é quem se autoproclama, não é isso. A fraude. Por que acontece fraude? E como eliminar a fraude? Então, é preciso discutir isso. Eu penso que isso ainda não foi discutido. Eu acho que era só para fecharmos essa parte. Moiano, naqueles 3 cenários que eu coloquei, Salomão é favorável a quê? Esses 3 cenários? Ao primeiro. A Assembleia Constituinte. Porque eu estava a dizer já antes, e no princípio disto, de que estas discussões, como é que culminam? Culminam na mesma Assembleia da República, esta que nós temos. Não vai fazer grandes coisas. Então, era preciso haver uma Assembleia Constituinte, até pode manter muitas coisas que estão agora, mas uma Assembleia Constituinte que cria uma república nova, cria uma nova maneira de fazer as coisas, e pelo menos cria um novo cenário eleitoral. Porque se formos agora submeter isso a esta Assembleia da República que nós temos, ser esta a aprovar tudo, é a mesma coisa. É um pouco de tudo. Quer dizer, é o mais de sempre. Vamos continuar quase na mesma. Então, porque tudo que está-se a dizer agora, nesses últimos tempos, vários cenários que estão a aparecer agora, para mim não era preciso haver corte para isso. Nós podíamos chegar a essas conclusões sem corte, sem discutir. Então, temos que encontrar aqui um mecanismo de eliminação da fraude, que é feito daquele que fizer fraude. Porque quem se autoproclama não fez fraude. Que é feito daquele que fez fraude. Não é autoproclamar-se. Eu venci o Vitano Cingano. Eu venci, o fulano eu venci. Mas não tinha vencido. A gente sabia que não venceu. Então, mas disse que venceu. Há aqueles que ficaram calados, dizer que nós estamos calados porque somos disciplinados. É mentira. É porque tinham os seus representantes a controlar o processo. Não eram disciplinados nada. Ficam calados porque estão a manejar aqueles ali. E aqueles ali nos órgãos eleitorais, órgãos jurisdicionais, estavam toda hora a transpirar, a correr para o gabinete aqui, correr com papéis, o outro a dizer, mas eles de cá fora, nós estamos serenos, à espera. Não estavam serenos. Aguardar serenamente pelos órgãos competentes. Ninguém estava a aguardar serenamente pelos órgãos competentes. Estavam todos atrapalhados no dia a dia. Então, nós temos que encontrar um mecanismo de equilíbrio e que impeça a existência da fraude. Exato. Como é que os boletins de voto, chegando da África do Sul para os armazéns do STAI, em todo o país, no dia seguinte, metade ou uma parte significativa deles já está com muitas pessoas, os boletins, em todo o país. Isso é uma coisa combinada. É preciso saber o que é que está acontecendo. Porque os boletins chegam, são entregues aos armazéns do STAI nas províncias. São trancados a 4 chaves ou tantas chaves. Cada um fica com a sua chave. Mas no dia seguinte não estão completos, já saíram. Como? Ou saíram dali ou foram fabricados em paralelo.
Que é feito dessa pessoa que faz isso? Não se diz aqui, não há referência. Só se refere àquele que depois das eleições, coitado, diz, eu ganhei, e depois vamos punir isso. Não faz sentido. Eu penso que faz muita coisa, há muita coisa que falta fazer para que o processo eleitoral moçambicano seja credível. Não é essa a coisa aqui. Esse passo que a Corte tentou ensaiar e lançou 2 ideias cá para fora, as 2 para me chumbar. Exato. Tanto esta de criminalização, de autoproclamação, como esta de juntar 4 eleições no mesmo dia. Não vamos conseguir. E por que vamos juntar? Qual é a razão? É para minimizar os custos. Se fosse a CNE a propor, a gente ia perguntar. A CNE conhece os custos do processo eleitoral. A CNE não deve conhecer dos custos. Quem deve se queixar dos custos é o governo, não é a CNE. A CNE tem que aplicar a lei, fazer as eleições acontecer. Agora, os custos, quando custa, o governo é que sabe. Agora, o governo pode melhorar o recenseamento eleitoral, em vez de ser num ano em que vamos ter eleições autárquicas, depois vamos ter no ano seguinte, pode-se fazer o único recenseamento para abranger as pessoas que vão completar 18 então anos. Pode ser permanente, como acontece em outros países. Exatamente, pode-se fazer um único recenseamento. A base de dados de educação civil está ligada. Por exemplo, agora as pessoas têm um cartão biométrico chamado, um cartão bom, um cartão mais fiável até do que o BI. Esse cartão está com as pessoas. É proclamar esse cartão válido, que foi feito em 2024, pode ser válido para as outras eleições. E aqueles que não tiverem esse cartão podem ir a determinados locais para atualização, para ter. E assim fazemos. Agora, evitar gastar muito dinheiro com eleições. Porque em cada eleições... Muitas coisas. Recenseamento. Cada recenseamento tem um equipamento. Anula tudo aquilo. Todo aquele equipamento que foi utilizado já não temos. Cada eleição tem novas urnas. E novas cabines. E depois, quando termina as eleições, aquelas cabines ninguém rasga. Leva-se e vai guardar. Mas na outra eleição vamos comprar novas cabines. Por quê? Por que compramos cabines que nós já temos? Vamos comprar novas malas metálicas para carregar os kits para os locais de votação, locais de recenseamento. Mas aqueles kits você não consegue estragar. É um kit metálico. Mas vamos comprar em cada ano que há eleições. Então, há tantas gorduras no processo eleitoral que podem ser eliminadas e o processo continuar viável. Mas não juntar eleições autárquicas com eleições gerais e presidenciais. Isso já se falou no passado. O Alfredo Gamito disse que não. A natureza do poder local é diferente da natureza do poder estadual, que aquelas outras eleições visam. Este é o poder local. Então, o poder local tem que ser separado do poder geral. É verdade que há certos países, aí pelo mundo fora, que juntam, devido ao seu estágio de evolução, ao seu estágio. Mas no nosso caso, eu não recomendo. Exato. Salomão, vamos avançar então para o segundo tema que marcou esta semana, a questão da xenofobia na África do Sul. Portanto, os grupos, apesar do governo sul-africano, parece desta vez ter acordado para a gravidade da situação, colocou as forças de defesa e segurança nas ruas para as famosas manifestações do dia 30. Aconteceram as manifestações, mas com poucos tumultos, mas as visitas aos imigrantes legais continuam a partir desses grupos e eles dizem que todas as quintas-feiras passam a manifestar-se, a exigir a saída dos estrangeiros. Como é que olha para a resposta moçambicana face a este fenômeno? Bom, antes mesmo da resposta moçambicana, que tem sido razoável, temos a ver o próprio estrago na África do Sul. Os próprios sul-africanos, aqueles que têm empreendimentos, têm empresas, estão ressentidos, estão a ficar bastante afetados. A economia sul-africana, vamos saber nos próximos dias a quantas é que ficou depois disso. E eu penso que foi uma grande sangria econômica da África do Sul.
e depois prejudicada, uma economia prejudicada por pessoas que não têm nenhuma responsabilidade. Aquele líder desses grupos até deu uma conferência de imprensa que disse que nós aqui na África do Sul podíamos viver 70 anos sem trabalhar. O dinheiro que temos aqui na África do Sul chega para Eles querem viver tipo os cheques das Arábias, que não trabalham os nacionais, os estrangeiros aqui trabalham para eles. E recebem 1 milhão de randes por ano por cada sul-africano. Então, isso é uma intervenção de alguém que não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum conhecimento real de como é que é feita a economia de um país. Então, eu penso que as pessoas na África do Sul estão a sentir isso. Várias entrevistas dadas por pessoas, por sul-africanos que foram afetados, foram prejudicados, porque os seus trabalhadores saíram, ficaram sem empresa. Até alguns dizem que vêm para cá. Oxalá o governo de Moçambique tenha a capacidade para os receber e os orientar rapidamente para instalar as mesmas empresas cá e dar emprego aos moçambicanos que vão ser corridos da própria África do Sul. Agora, do lado de Moçambique, penso que a nossa resposta continua a ser razoável. O Presidente da República disse em Pemba que a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades fora está a viver praticamente na África do Sul, não sozinha, mas com equipes da migração, das alfândegas, do Ministério do Interior e de vários outros setores econômicos e sociais necessários. E eu penso que, pronto, é assistência possível que Moçambique pode dar. Chegados ao país, vimos aqui na junta e em Ressano a presença de muita confusão, moçambicanos, alguns moçambicanos, grupos de moçambicanos que queriam ajudar a serem alguns impedidos no primeiro dia, mas depois foram deixados ajudar as pessoas. E eu penso que isso é má interpretação por parte da polícia, porque não há exclusividade de apoiar aqueles que vêm da África do Sul. Todos nós, se tivermos qualquer coisa, podemos ir lá apoiar. Aliás, é esse o apelo que o Presidente da República fez e tem estado a fazer, e fez-lo agora em Pemba também, a dizer que os moçambicanos que puderem devem apoiar os seus compatriotas que estão a regressar da África do Sul sem nenhumas condições. Agora, do ponto de vista do governo, dá o apoio alimentar, faz uma triagem para saber das habilidades desses moçambicanos. Bom, a ideia é que caso exista quer dizer, esses grandes projetos que nós temos, caso queira uma determinada mão de obra, vai se recorrer a esse banco de dados que está-se a criar agora. Pronto, é o mínimo que se pode fazer, não há muito mais que isso. E mesmo isso pode não vir a acontecer, mas pronto, é o que o governo pode oferecer neste momento. O nosso governo está numa situação também bastante difícil do ponto de vista da empregabilidade do seu povo, não tem capacidade para empregar todos os moçambicanos. E a maioria deles não está a fazer nada, praticamente. E pronto, está aí, estavam outros grupos também a tentar dar comida, a serem impedidos, a tentarem fazer o forcing. Agora, eu acho que não se deve impedir ninguém de ir à junta. Mas quem foi impedido, Salomão? Quem foi impedido? Foram impedidos alguns grupos. Quais são esses grupos? Aqui na junta foi impedido o grupo do Anamola, o grupo de uma outra organização. O grupo do Anamola não queria uma espécie de procurar, digamos, tirar proveito político de uma situação... Não, é a mesma coisa. Quando a primeira-dama vai dar comida, vai fazer isso, também está a fazer algum protagonismo político. É a mesma coisa. Isso nem se deve olhar. Tem que se deixar que as pessoas apoiem os moçambicanos. Agora, quem for lá apoiar, até o governo, está em melhores condições do que a Anamola de apoiar mais aquelas pessoas. Não pode o governo ficar parado, que o Anamola está lá a fazer. Não, o governo pode apoiar. O que não se deve fazer, na minha opinião, é impedir que você não pode vir aqui porque vem aquele ali. Não, deixa apoiar, o outro do governo vem, apoia
ou outro de uma organização qualquer apoia. O que aquelas pessoas que estão ali na junta? Ali na junta estavam cerca de 600 malauianos esta semana, e dos 5.000 que já passaram por ali. Ainda restavam 600 malauianos, muitos deles dormiram ao relento. Eu nem sei o que a Embaixada de Malau estava a fazer aqui em Maputo, porque também não aparece. A Embaixada de Malau tem que aparecer lá, apoiar os seus concidadãos. Estavam à espera de transporte para saírem daqui até Tete, de Tete até Zobo para entrar no Malau. Mas estavam ali, ao relento, com crianças. Não estavam a conseguir apoio nenhum. Agora, Salomão, uma das questões que eu queria colocar, portanto, a xenofobia de fato é condenável por essas questões todas, mas os sul-africanos, por alguma não têm razão com a situação, porque os dados também mostram que os maiores grupos criminosos na África do Sul são constituídos por esses grupos de imigração ilegal, ou seja, os sindicatos de crime organizado, principalmente no roubo de viaturas, na criminalidade violenta, são esses imigrantes moçambicanos, zimbabuianos, malauianos. Não acha que também este é um sintoma de uma... quer dizer, os sul-africanos estão cansados, digamos assim? Não podem estar cansados, porque muitos empregos que eles estão a reclamar, que não têm acesso a eles, mesmo agora que os estrangeiros saíram, eles não vão lá. Eles não estão interessados nesses empregos. Estão interessados em viver como sheiks. Exato, mas há muitos empregos que os zimbabuianos, os malauianos, os moçambicanos estão a deixar. E os sul-africanos não estão a cobrir. Não estão a cobrir por quê? Porque não estão interessados naquele tipo de empregos. E são esses empregos que sustentam a economia da África do Sul. Então, eu penso que eles não têm razão o modo como o fazem. Eles podiam ter razão de que os estrangeiros na África do Sul estão a ser um grande peso. O peso econômico, o peso social e mesmo em termos de criminalidade, os estrangeiros têm alguma comparticipação. Não é que todo o crime feito na África do Sul é feito pelos estrangeiros. Aliás, os próprios sul-africanos já apresentaram isso em parlamento, que a percentagem de estrangeiros envolvidos no crime na África do Sul não chega a 20%. É uma percentagem muito menor. Então, a maior parte da criminalidade da África do Sul é feita pelos sul-africanos. Então, eu penso que é preciso encontrar abordagens boas, abordagens consensuais, abordagens que não criam o isolamento da própria África do Sul no mundo. O mundo agora todo, por exemplo, a Nigéria, está a fazer a lista dos bens deixados pelos seus cidadãos na África do Sul, para depois entregar isso ao governo da África do Sul para compensação. Então, eles querem que o governo da África do Sul compense os donos daqueles negócios que ficam na África do Sul sem ninguém, porque eles estavam autorizados. Eles fizeram aqueles negócios autorizados. Criou uma fábrica autorizada. Você não pode implantar uma fábrica num país sem que te conheça. Então, tudo isso foi autorizado. Mas este movimento do March and March e o outro é de que saiam todos aqueles que não são da África do Sul. Não pode ser assim. E qual é a avaliação que Salomão faz do papel do presidente Jacob Zuma? Porque é tido como a mão invisível deste grupo, porque a maior parte das pessoas ligadas a esse grupo de March and March e outros grupos de Durban são membros dirigentes do partido do MK, que é liderado pelo presidente Jacob Zuma. O próprio Jacob Zuma não aparece claramente a dissociar-se desse grupo. Portanto, faz umas declarações um pouco ambíguas, depois viajou para a Índia. Qual é a avaliação que faz com relação a isto? Não, eu penso que o papel dele é dúbio dentro deste movimento. Porque o epicentro deste movimento é quase no Natal. É lá onde está o epicentro do movimento. E do MK. Do MK. E o MK também está lá no KwaZulu-Natal, em princípio. E de tal forma que os Xanganas, por exemplo, os Tsongas, tiveram que fazer uma marcha também, para dizer que nós também somos sul-africanos. Porque os sul-africanos Zulus estão a exigir prova lá você de que é sul-africano. Ele, mas por quê? E, quer dizer, um indivíduo que não fala Zulu, quando é apanhado, tem que provar que não fala Zulu, mas é Xangana daqui. Não faz sentido. Os Vendas, os Xanganas e outros estão a ser discriminados.
Então, isso não é bom para a própria África do Sul, porque a médio e longo prazo, depois de sair os estrangeiros, o que a África do Sul vai fazer? Vai começar a correr com os xanganas de Guiana, lá da África do Sul, com os vendas lá do Limpopo e outras pessoas, outros grupos tribais que existem na África do Sul. A África do Sul era um país exemplar a nível da região, até adotou na sua Constituição, colocou 11 línguas oficiais. E essas línguas são de grupos étnicos que estão dentro da própria África do Sul. Agora, de repente, o único grupo que vale na África do Sul é Xhosa e Zulu. Os outros já não valem nada. Quer dizer, não faz sentido. Eu penso que é preciso a própria África do Sul encontrar uma abordagem correta do fenômeno da imigração que está acontecendo na África do Sul. Também nunca pensar que um dia a África do Sul vai existir sem imigrantes. Não é possível. Todos os países do mundo têm imigrantes. E é preciso saber geri-los. É preciso saber como é que você vive com eles. Ao mesmo tempo que a África do Sul está a correr com estrangeiros, Portugal, por exemplo, está a fazer publicidade para estrangeiros irem lá. E dizem as profissões que você tem que ir lá apresentar, porque há muitos portugueses que estão a sair de Portugal também para outros países. Para a Suíça, para a França, não estão a ficar em Portugal. Então, é complicado isto. É preciso uma análise séria, fria, e não andar a correr de um lado para o outro a dizer que as pessoas devem sair à força. Porque da maneira como está a acontecer o problema na África do Sul, desde dia 29 as pessoas não estão a fazer. 29 de junho, não se faz nada na África do Sul. A economia da África do Sul está a cair. Ninguém trabalha. Todos têm medo de trabalhar. Aqueles que trabalhavam em fábricas, estão fechadas as fábricas. Porque a maior parte dos trabalhadores dessas fábricas são estrangeiros. São malauianos, são zimbabuianos, são moçambicanos. Então, saindo a maior parte, a fábrica fecha. E eu penso que é preciso estudar como resolver o problema sem recorrer aos métodos que estão a usar. Só para fechar mesmo, e nós aqui, qual é o TPC que temos tirados? Porque, no fundo, a maior parte desses jovens também que vão à África do Sul estão lá a fazer trabalhos altamente formais, vender, são empregados, vender tomate. Quer dizer, são trabalhos que nós aqui internamente, bem organizados, podemos fazer. Porque as machambas temos aqui em Moçambique. Não, até ouvi o Sudecar Novela daquela associação Muquero a dizer que a melhor coisa que devemos ter é termos uma produção nacional para deixarmos de ir comprar coisas básicas na África do Sul para cá. Mas também o que nós devemos ter é emprego para os nossos jovens. Os nossos jovens devem ter emprego em Moçambique. E quem deve criar emprego para eles em Moçambique somos nós. Nós não podemos pensar que os problemas de Moçambique vão ser resolvidos por fugir para os países vizinhos. Não. Quem deve resolver o problema de Moçambique somos nós. Organizados pelo governo do dia. O governo que está no comando neste momento tem que nos estruturar, tem que nos organizar e organizar a economia de tal forma que os moçambicanos produzam e o país seja atrativo para a mão de obra local e até vir os estrangeiros para virem trabalhar aqui conosco. Portanto, nós é que temos que resolver o problema, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que gerir bem a vinda dos nossos compatriotas que vão ser expulsos. Mas nós temos que... O que é que seria gerir bem? Era recebê-lo em Ressano Garcia, perguntar o que é que ele sabe fazer, ele dizer, ok, vai lá para a sua casa, mas na quarta ou quinta-feira vai para esta empresa apresentar-se. Mas não é empresa. Mas não temos capacidade para isso. Por quê? Porque não produzimos, não estamos organizados, o nosso tecido econômico e empresarial está muito frágil. Exato. Vamos então, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos olhar também para esta visita do Presidente da República a Cabo Delgado. E vamos também discutir o outro tema ligado à avaliação que temos estado a fazer aqui no programa, desempenho dos governos provinciais, mas também dos municípios. E desta feita, Salomão quer falar um pouco daquilo que está a acontecer no município da Beira. Então, não sai daí, voltamos dentro de instantes. Até já.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, boa noite. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa, a semana aqui com o Salomão Moeda. Salomão, essa semana também ficou marcada pela visita do Presidente da República a Cabo Delgado, o quadro desta visita de proximidade e com o povo. Esse é o nome deste ciclo de visitas. Por além dos comícios populares, o Presidente da República também visitou Mocimboa da Praia, onde anunciou que a partir de agora Mocimboa passa a ser o comando central do Teatro Operacional Norte em Cabo Delgado. Então, qual a avaliação que faz destas visitas, os impactos? O que achas delas? Acho que, começando em Montepoejo, por onde ele entrou, penso que fez uma conversa muito saudável com a população. Conversou bem com a população de Montepoejo e depois foi a Anquabe, foi a Meluco e conversou bem com a população de Meluco. E finalmente veio a Pemba e também fez um comício popular e fez uma reunião com as mulheres de Cabo Delgado, a quem prometeu muito apoio. Temos um programa chamado Pro Mulher, e que as mulheres vão beneficiar, em particular dos fundos deste programa, para o seu empoderamento. Portanto, desse ponto de vista, o Presidente cumpriu mais uma vez a sua missão de se aproximar do seu povo, conversar com o seu povo, chamar a atenção para algumas questões que o povo pode não estar a fazer corretamente, e chamar a atenção sobre os boatos que normalmente se espalham no seio da população, sobretudo em Cabo Delgado. Este boato de atrofiamento dos órgãos genitais veio de Cabo Delgado, porque veio de Tanzânia. E o Presidente atacou isto com muita clareza em todos os comícios que fez. E fechou esta visita, deu uma conferência de imprensa, fechando a visita a Cabo Delgado. Só que no dia seguinte foi a Moeda, foi a Mocimboa da Praia, e já visitar as Forças de Defesa e Segurança na sua qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. E penso que também foi muito bom conversar com as Forças de Defesa e Segurança. Ele não ia lá desde novembro, não falava com eles desde novembro. Falava, mas não ia fisicamente ter com eles como fez desta vez. E penso que isso é muito bom, quando o comandante-chefe consegue descer para as bases, conversar com as Forças de Defesa e Segurança no terreno e ouvir deles diretamente as suas preocupações e, ao mesmo tempo, deixar orientações concretas de como é que eles podem melhorar a sua ação combativa contra os terroristas em Cabo Delgado. E depois anunciou a mudança da sede do Comando Operacional Norte de Moeda para Mocimboa da Praia. E penso que ele viu o que devia se fazer e por que fez esse anúncio. Se calhar é para também ajudar a controlar a chegada marítima pelo porto ou pela zona de Mocimboa dos terroristas que também usam embarcações
para ocupar a costa do nosso país. Eu penso que, em cômputo geral, foi uma boa visita, foi uma visita interessante, de proximidade e de conversar com as forças de defesa e segurança no terreno. Abordou várias questões, mesmo sobre Ruanda. Ele não foi conclusivo, foi um pouco assim, dizer que estamos a trabalhar para questão do financiamento das tropas ruandesas para continuar. Mas o Ruanda já disse que Moçambique é que vai pagar. Portanto, Moçambique já disse isso ao Ruanda. A nós ainda está a dizer que estamos à procura de encontrar, estamos a fazer diálogo. Pronto, é a linguagem própria de um chefe de Estado, mas mostra que as questões fundamentais da defesa de soberania estão devidamente acauteladas. E há uma questão que foi colocada. O presidente, uma das questões que falou, voltou a insistir na necessidade da disponibilidade do governo de dialogar com esses terroristas. Exato. Sem embargo de serem combatidos militarmente, ele voltou a colocar essa possibilidade de dialogar com eles. Essa perspectiva do diálogo, no passado, foi diabolizada na praça. Existem ou não pessoas para dialogar com elas? Esse movimento tem liderança estruturada, tem dirigentes com quem podemos nos reunir. O que diz a sua experiência, Salomão, em relação a essas questões? Eu acho que o presidente, ao dizer isso, ao fazer um convite público, até num comício, convidou os terroristas também para participar do diálogo nacional inclusivo e para se aproximar, dizerem qualquer coisa. Eu penso que o governo também, através disso, está a procurar conhecer os chefes deles. E eu penso que o governo não conhece os chefes dos terroristas. Não está a conseguir falar com eles. E eles também não se apresentam. Os chefes dos terroristas estão lá onde está o presidente agora, a Tanzânia, aquelas ilhas lá de Zanzibar e Pemba. Estão lá, mas não se apresentam. Agora, não se apresentam por quê? Porque se calhar ainda não chegou ao nível de desgaste que eles querem que as coisas no terreno atinjam para depois se apresentar. Mas é bom que o presidente tenha aberto esta janela, querendo eles podem aproveitar, aparecer ou mandar terceiras pessoas para virem conversar conosco. Então, eu penso que é uma possibilidade que o presidente coloca e também ele explicou na conferência de imprensa que, ao dizer que eles podem vir conversar conosco, não é que nós já os conhecemos, é que estamos a colocar a nossa disponibilidade, a nossa abertura aqui no terreno. Venham, se quiser, conversamos com eles, exatamente para perceber o que é que eles querem, qual é o objetivo final da sua luta e para ver se aquilo que eles querem tem alguma acomodação dentro da ordem jurídica moçambicana. Ou, se calhar, vamos alterar uma parte da atual ordem jurídica para acomodar os interesses deles. Mas é preciso que eles se apresentem. Até aqui não se apresentaram. Aí, no passado, o presidente Chissano tentou também falar com alguns daqueles que ele pensava que tinham conhecimento dos terroristas, mas não resultou em nada. Nunca ninguém se apresentou como patrocinador, como alguém que tem algum ascendente sobre os homens que estão no terreno em Cabo Delgado. Apareceram alguns moçambicanos locais que se afirmaram, que foram treinar no Congo, foram treinar na Tanzânia, mas nunca disseram quem são os chefes deles. Portanto, penso que é uma possibilidade que Moçambique coloca, ainda não se verificou a sua aceitação por parte dos outros. E penso que vamos continuar assim, a combatê-los, até que... E depois, os combates contra eles devem ser intensificados. As zonas que eles controlam, que já tinham saído no passado. Tinham sido desalojados. Exatamente. A zona de Catupa, Macomia, eles voltaram a ocupar, mas já tinham sido tirados dali. E se conseguirem tirar a eles de Catupa, de Pangana, aquelas zonas do litoral, eles ficam um pouco fragilizados, se calhar nessa altura podem aceitar dialogar. Exato. Salomão, vamos avançar então para o outro tema desta noite. Nós começamos aqui um exercício de olhar também para aquilo que é a governação nos municípios. Semana passada, Salomão esteve aqui a falar sobre Maputo,
e foram emergindo outros, mas nós também estamos a fazer, estão a acontecer coisas nas nossas províncias também. Sim, mas é importante. E é importante nas províncias, nos municípios. Então, esta semana, uma das questões que marcou a semana, primeiro do ponto de vista de comunicação social, foi um grande evento realizado pelo município da Beira. O município da Beira realizou uma cerimônia de apresentação de uma central de betão própria, e que, de acordo com o edil local, a partir daquele momento, porque a baixa da cidade da Beira, por exemplo, é uma zona muito esburacada, a cidade da Beira ia resolver definitivamente o problema dos buracos, e aquilo ia ser tapete e tudo. Qual a análise que faz com relação a esta apresentação deste tipo? Bom, eu gostei também de ver esta iniciativa, este projeto, apresentar um betão para, quer dizer, uma central para produção de betão asfáltico, que vai ajudar, é uma matéria-prima fundamental para a asfaltagem das estradas. Então, a cidade da Beira vai ter isto. E isto vai ajudar muito para a cidade ter matéria-prima perto para resolver o problema de buraco nas estradas. E eu acho que é uma boa coisa. Por outro lado, a cidade da Beira, perdão, a cidade da Beira, com esta central de betão asfáltico, vai ter muita coisa a melhorar, vai ter muitas obras bem feitas e vai continuar a trabalhar tal como vem trabalhando até aqui. E eu penso que é uma grande conquista e mostra a liderança, mostra a capacidade do edil local em organizar a sua própria edilidade. Eu acho uma boa coisa. E a questão que eu coloco, por exemplo, olhando para os municípios liderados pela oposição, muitas vezes reclamam que o governo central nos bloqueia, não nos quer bem. O que faz de Carris ser diferente? Não é difícil encontrar Carris no quadro das lamentações e vai realizando as coisas, só acontecer ali. Claro. O que faz de diferente da Beira em relação àquele mano onde o Idila, a única coisa que encontramos a falar aqui é reclamar ou a falar de assuntos que não têm nada a ver com o município, por exemplo? Não, eu acho que o município da Beira tem uma tradição de concentração nos assuntos fundamentais da Beira. Desde o tempo do Davis Simango, o Albano Carris, trabalhava com Davis Simango. Era o vereador. Exato, sempre estiveram nas obras, e nas obras, e na construção civil, então estiveram juntos. E eu penso que isso é fundamental. É concentração, foco naquilo que estão a fazer. E a cidade da Beira também tem um tamanho diferente da cidade de Quilimane. E esse tamanho que tem a cidade da Beira também permite maior arrecadação de uma receita que não venha do Estado. Então, o bloqueio por parte do Estado continua para vários municípios. O município de Manica, de Chimoio, era pequeno, mas também vimos caminhões, vimos uma fábrica mais ou menos de asfalto. Exato. Essa questão das receitas também é discutível, até porque Quilimane é uma cidade muito mais evoluída se comparado com Chimoio. Exato. A questão da liderança é central. A liderança é fundamental. A liderança é que é fundamental. E eu penso que é preciso orientar as coisas, é preciso ter foco. E o município da Beira não perdeu foco com o falecimento do Davis Simango. Morreu o Davis Simango em 2021, mas eles continuaram focados, concentrados. Formou líderes, digamos assim. Exatamente. Hoje em dia tem resultados bonitos. É verdade que a cidade tem muitos desafios. Ainda na sexta-feira estive a ouvir um programa da Rádio Moçambique chamado Tribuna Parlamentar, que falava do município da Beira. E muitas pessoas ligaram, até disseram que há problema na zona da Munhava, na zona de Manga, há ruas esburacadas. A Baixa, sobretudo. Há lixo que o município local não consegue recolher. E o próprio, os elementos presentes lá, o homem do MDM que estava no programa, reconheceu a existência de desafios que ainda não estão concluídos. Portanto, eu penso que é um esforço necessário. Mas está de parabéns o município por ter dado este passo muito grande. É um passo gigantesco, é um passo de gigantes, que o mesmo passo, se fosse dado noutros municípios, se calhar seria bastante exaltado pela comunicação social. Acha que não foi exaltado pela comunicação social? Eu acho que não foi o suficiente. E eu acho que
é preciso ouvir mais, é preciso saber mais, é preciso desdobrar o impacto da central de betão asfáltico, da beira, o que é que vai ser, o que é que poderá mudar na zona. E ouvir e depois controlar se está a mudar de facto ou não. Porque podem falar e não mudar. Mas Carês coloca uma outra questão. Temos essa fábrica, mas temos o problema das isenções, no sentido em que se o Ministério das Finanças respondesse ao nosso pedido no quadro das isenções, o custo da aquisição do próprio betão, do asfalto, reduzia quase 50%. E dizia que até agora não houve resposta. Bom, isso faz parte das guerrilhas entre eles, mas o impacto da central é grande. Se o Ministério quiser, pode isentar, se quiser, pode não isentar, mas a verdade é que a cidade da Beira está a caminhar. Isso é muito importante dizer. A cidade da Beira está a caminhar com pés próprios e está a mostrar o serviço. É verdade que a oposição local, que é constituída pelo Partido Frelimo, sempre diz que eles nunca fizeram nada, andam a fazer consultorias muito caras, não sei quantos, mas eu acho que eles estão no caminho certo. Exato. Ainda nesta semana, o município da Matola realizou um fórum de negócios durante 3 dias. Foi um evento muito grande, gigantesco. Qual a avaliação? Estão a acontecer coisas ou não na Matola? Não, estão a acontecer muito boas coisas. No primeiro dia, até estive lá, esse fórum de negócio e feira empresarial juntou muita gente naquele recinto do município da Matola, mas muita gente mesmo. E esteve lá o Dr. Salim Valá, deu uma palestra inaugural, foi uma palestra bastante cheia de ensinamentos. E o município fez uma coisa também boa, rubricou acordos com uma série de municípios e distritos locais que circundam a Matola. Fez um acordo com o município e distrito de Boane, fez um acordo com o distrito da Moamba, fez um acordo com o município de Marraquém, e esses acordos, também fez com Eswatini, com outros, mas cidades de Eswatini, esses acordos aparecem como memorandos de entendimento para a cooperação entre o município e essas áreas. Por exemplo, grande parte do município, aquela zona de Siduava, lá no município da Matola, muita gente de Siduava já atravessou, está em PCN. PCN já pertence a Moamba. Mas pronto, está-se a criar esta ligação com os distritos e municípios vizinhos e está-se a trabalhar nesse sentido. Portanto, penso que há muitas iniciativas que foram lá espelhadas durante o Fórum de Negócios. Houve apresentações que mostraram, por exemplo, a transformação daquela zona de Língamo num parque industrial e muitas outras ideias boas que surgiram lá do trabalho do município da Matola, e também penso que vão contribuir bastante para o desenvolvimento futuro daquele município. E é um município que está se a expandir muito, e é um município que tem muitos habitantes que antigamente estavam concentrados na cidade de Maputo. Neste momento, o município da Matola deve ter mais habitantes do que o município de Maputo, tem mais de 1.500.000 habitantes. Então, esses habitantes antigamente estavam todos concentrados aqui no Maputo. Por isso, dizia-se que Maputo era a primeira cidade, Beira era a segunda. Hoje em dia, não sei se é assim que temos que dizer. Se calhar a segunda ou a primeira cidade, por causa do seu crescimento. Da explosão demográfica. Exatamente, se calhar é Matola, mas pronto, deixemos isso para os outros que vão analisar. Mas a verdade é que Matola está pujante, Matola está forte e apresentou-se esta semana passada com muita força, com muita capacidade de fazer coisas. Exato. Para fecharmos esse ciclo, vamos também avaliar um governo provincial, no caso vertente,
o Conselho Executivo da província de Inhambane, temos estado a ver também o governador, ainda muito jovem, se calhar é o mais jovem de todos, mas tem estado a se desdobrar ações, incluindo do ponto de vista até de comunicação. Qual é a avaliação que faz do Pagula? Está a corresponder às expectativas ou não é por isso? Eu acho que está-se a esforçar bastante. Eu penso que é bom. Ainda esta semana ouvi a ele naquela conferência de economia azul, ele a fazer um discurso bastante bom, a indicar as potencialidades turísticas que existem naquela zona, em Vilanculo, estava sem Vilanculo, e a mostrar o conhecimento grande que ele tem da província onde ele está a governar e mostrar também aquilo que está a acontecer dentro da província. Há muita coisa boa que está a acontecer e há uma relação entre aquilo que ele está a fazer e aquilo que as grandes empresas, a mineradora que está lá, a Sasol, por exemplo, que está a explorar hidrocarbonetos na província, qual é o contributo que podia fazer para a província acelerar mais o seu próprio desenvolvimento. Eu penso que o Pagula está... Então, estado em cima dessas questões do debate sobre os benefícios locais desse tipo de projeto. Exato. É preciso discutir os benefícios para a população. E ele está lá, está bem inserido no assunto e tem estado a perseguir o assunto. E penso que é dos governadores que se recomenda neste momento. E uma das coisas que estava-se a falar até a realização, o presidente, o Estado moçambicano elegeu Inhambane e sobretudo Vilanculo como a capital de turismo de Moçambique. Uma das coisas que se dizer que parece que este ano o lançamento dessa conferência será feito fora de Moçambique, nessa perspectiva de ir ao encontro dos investidores. Por qual é a opinião que tem com relação a essa questão? Não, é bom. Acha que o turismo bem explorado pode ser a chave necessária para que Inhambane saia da situação em que se encontra? Não, Inhambane até já saiu. Quer dizer, agora Inhambane já saiu. Recomenda-se. Recomenda-se. É preciso encontrar essa coisa de fazer, por exemplo, esta conferência fazer fora. Atrair mais investimentos, atrair mais investidores para virem construir grandes hotéis, grandes empreendimentos na província e, sobretudo, no distrito de Vilanculo. Mas não descurar o contributo local, não descurar a força do empresariado local em Inhambane, em Vilanculo em particular, em Massinga, todos aqueles distritos têm pessoas com muita capacidade e com muita capacidade de investir. E é preciso acarinhar essas pessoas. É preciso o governo também olhar muito para o contributo local para a criação de emprego, porque esse é um emprego duradouro, é um emprego de longo prazo. E pronto, é muito bom ir ter com os investidores lá fora, trazê-los, porque eles trazem o capital. E o turismo é uma área que não precisa de grandes investimentos em termos de capital humano. Qualquer pessoa, a custos relativamente baixos, pode ser treinada para trabalhar na indústria de turismo. Portanto, eu penso que o governador está no controle dessas operações e está a fazer ele muito bem. Penso que Inhambane está a sair gradualmente daquela província também miserável. E nós temos que acabar com isso de províncias miseráveis. E eu já não estou a ver nenhuma província que possa se chamar de província miserável no nosso país. Antigamente dizia-se Inhambane, dizia-se Niassa, mas já não vejo isso. Estou a ver províncias prósperas, que podem ter mais prosperidade se houver mais encaminhamento dos seus investimentos. Quando ele foi nomeado, foi eleito com 34 anos, já havia aquela dúvida, quando é um jovem, acha que atravessou essa eu dúvida? acho que não se notou. Eu acho que a idade dele não pesou para ele travar o desenvolvimento. Quer dizer, não pesou no sentido de ser avaliado em função de idade. Ele ombreou com todos os outros, trabalhou em pé de igualdade com todas as pessoas que estão na província e fora da província, e eu penso que esse fator não pesou muito. Eu próprio não sabia que idade que ele tinha, só sabia que ele era jovem, mas pronto, não sabia que tinha chegado ao poder com essa idade. De tal forma que isso aí não é o fator fundamental.
o fator fundamental, tal como dissemos antes, é a liderança. Ele tem liderança. Se você tem liderança, não interessa a idade em que você está. Exato. Então, Salomão, fica aqui então estes três municípios, 2 municípios, uma província. Espero que na próxima semana passada falamos de Niassa, espero outra semana podemos ver outra, em função das informações que vão chegando, para também fazermos uma análise também do desempenho mesmo desse cidade de projeto. Maputo, das próximas já vemos de voltar. Sim. O presidente de Maputo agora, esta semana passada, e eu espero que continue nesta, acho que vai para Machaquém, está a fazer uma coisa também interessante, que precisa de ser analisada, que são audiências públicas. Na última quinta-feira, ficou em Cambuquana até à noite, 18 horas, estava lá, ainda a receber pessoas. Estava cheio de pessoas que queriam falar com o presidente. Ele faz uma governação sem paredes, senta num sítio, põe uma mesa igual a esta, fica sentado. As pessoas vêm ter. Ele está aí acompanhado por vários vereadores. Alguns assuntos são diretamente encaminhados ali. E eu penso que isto é muito bom para resolver os problemas da população. Nos próximos encontros podemos falar em pormenores sobre isto. E também há um telespectador aqui que está a dizer que nós elogiamos as obras na cidade de Maputo, mas estão a ser muito morosas. Mas podemos falar disso já naquele espaço dos nossos Exatamente. Portanto, é isso. Então podemos avançar agora para o nosso intervalo. Na nossa terceira parte, então, voltamos para essa rubrica do Salomão, onde vai responder, obviamente, as questões que foram enviadas ao longo da semana. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a terceira parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Nesta terceira parte então vamos olhar para a habitual rubrica Salomão Responde. Exato. Então vamos começar aqui com o nosso internauta Xavier de Bani. A questão que ele coloca ao Salomão é qual seria a pressa da CNE em organizar 3 eleições de uma única vez, sendo que estas são separadas por um ano uma das outras. E a outra questão, ele diz que essa questão do orçamento é falsa. Meios técnicos também é feito. Então, o Salomão já tinha falado um pouco disto aqui. Não, ele está a dizer aquilo que eu também já tinha dito. A CNE não tem pressa nenhuma de juntar eleições, nem sequer se pronunciou sobre isso ainda. Portanto, tudo que está-se a dizer cá fora de que a CNE não é verdade. A CNE não fez isso. E eu ainda ontem fui ter com a CNE, perguntei a algumas pessoas na sexta-feira, encontrei as pessoas relevantes da CNE, disseram que não.
não é verdade que nós estamos a fazer essas propostas. Portanto, não é a CNE que está a fazer. Há um grupo que está a fazer as propostas lá na COT, mas como não tem coragem de dizer que ele é que está a fazer, diz que é a CNE que está a propor. Portanto, não é verdade. Não é verdade. Exato. Vamos avançar então para a questão do Edio Elias. A questão que ele coloca é que Salomão aqui, no último programa, Salomão congratulou o trabalho que está a ser realizado na cidade de Maputo, na questão das drenagens, nas estradas, porém, pergunta qual é a apreciação que Salomão faz em relação à morosidade e, acima de tudo, o planeamento para evitar o congestionamento que se observa na cidade. Ainda esta semana, vimos também a questão da Joaquim Santo, também que foi reaberta. Exato. De facto, há algumas ruas que estão a ficar reabertas, há outras que estão a demorar a ficar reabertas. E eu penso que o internauta tem razão. Há ruas que demoram muito tempo fechadas, ficam fechadas por muito tempo, devido à complexidade das próprias obras que estão a realizar. Mas, se calhar, o tempo que estão a levar é excessivo. E era bom. Eu penso que o município também está a ouvir a inquietação dos cidadãos de que quando as ruas fecham, não podem fechar por muito tempo. Em simultâneo, algumas vezes. E logo em simultâneo, de tal forma que alguém vem de uma certa direção, quer virar, está tudo bloqueado. E eu penso que pode haver melhor coordenação das obras e as obras continuarem a acontecer como estão a acontecer. Reabriu agora a drenagem da João Quixano. Eu acho fenomenal e é bom que façam isso, que se reabram mais estradas. Vai ter um grande impacto aquela zona ali. Exatamente, à medida que se reabrem as estradas, com uma drenagem melhorada, a qualidade de vida dos munícipes vai mudar. Então, mas isso, um munícipe normal pode não ver logo assim a primeira, mas com o andar dos tempos eles próprios vão se aperceber de que a cidade onde vive já não é a mesma, como aquela que viviam nos anos passados. Exato. Vamos avançar então para... já tínhamos falado disso. O José Lixavo quer saber a real intenção da criminalização da autoproclamação dos vencedores. Já vi. Qual é o ponto de vista? Acho que falamos sobre isso aqui. Então acho que vamos avançar. Em todo caso, queremos agradecer aqui ao José por essas questões, mas foi nosso tema principal esta noite. Vamos avançar então para a colocação aqui do internauta Bernardo Jossai. Já tínhamos falado também sobre essas questões, sobre a relação entre o secretário de Estado e o governador. Acho que seria importante nós esperarmos para essas alterações legislativas que foram feitas, para percebermos o que é que isto vai mudar do ponto de vista do seu relacionamento. Então, eu acho que o Bernardo tinha de deixar também uma oportunidade para a implementação da lei. Já foi promulgada pelo presidente. Vamos aguardar para ver o rearranjo que vai acontecer, para depois fazermos aqui uma análise, obviamente, neste mesmo programa. Por último, temos aqui o Isufo Júnior. Coloca aqui a questão no contexto das concessões de contratos. Desculpa. Ele coloca a questão qual é a opinião do Salomão em relação à falta de transparência nessas negociações dos contratos. Qual é a ideia? Ele quer saber como é que e quais seriam os mecanismos para melhorar, digamos assim, fiscalização e transparência. Dá um exemplo do caso da concessão da Traco, por exemplo. Não, eu penso que há transparência. Está a haver a transparência nesses projetos. Por exemplo, é preciso, os nossos dirigentes devem ser transparentes em relação àquilo que estão a fazer com os megaprojetos. Por exemplo, o Presidente da República agora, quando estava em Cabo Delgado, anunciou, por exemplo, que nos encontros que tem com a ExxonMobil, no próximo semestre, a Exxon, o fim deste ano, ainda vai anunciar a decisão final de investimento. Portanto, é preciso dizer isso de vez em quando, conversar com as multinacionais, mas também trazer informação para o povo que quer ouvir a quantas anda esse tipo de diálogo com as multinacionais. E penso que isso, de uma e de outra maneira, está a acontecer, está sendo feito. E quando há sigilos ou quando há cláusulas sigilosas, não são todas, são algumas, mas aquelas
que dizem respeito ao povo moçambicano, normalmente não são sigilosos. E o povo tem que ter acesso a eles. Exato. Então, foi assim que nós fizemos esta rubrica Salomão Responde. Então, Salomão, está tudo dito. Não sei se tem mais alguma questão que queria colocar, algum ponto. Quero acreditar. Os pontos estão todos colocados? Estão todos colocados. Acho que conversamos com as pessoas. Exatamente. Então, queria agradecer então ao Salomão por mais este momento que colocou-se aqui à disposição para fazer a sua análise. Continuamos a receber muitas mensagens de internautas e telespectadores por causa da questão da distribuição do conteúdo, mas é um trabalho, sempre que acho que ficar um político também. Estamos a trabalhar, é um trabalho que está sendo feito para resolver esse problema, mas o fato certo é que continuamos nas plataformas habituais, na TV Cabo, também nas redes sociais, e muito em breve, de fato, traremos aqui novidades em relação à inserção da MDC noutros canais de distribuição. Portanto, agradecer mais uma vez o interesse dos nossos telespectadores pelo crescimento do canal. Por isso, mais uma vez, queria agradecer a vossa audiência e dizer que o novo encontro fica marcado para o próximo domingo. Boa noite, até lá.